Depois da Conab reduzir a previsão para a safra brasileira de grãos no levantamento divulgado nesta quinta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também cortou as projeções para a produção de soja e o milho no relatório mensal de oferta e demanda. Os dados do órgão internacional foram mais conservadores, reduzindo as estimativas da soja de 157 milhões de toneladas para 156 milhões. No caso do milho, o Departamento de Agricultura norte-americano reduziu a estimativa para a safra 23-24 do Brasil de 127 milhões para 124 milhões de toneladas. Hora da nossa análise econômica. Bom, nós temos algumas estimativas de safra, da Conab, do USDA, do IBGE e de consultorias privadas. As divergências em relação a essas projeções vêm gerando críticas, uma vez que o setor produtivo julga que a safra de grãos 2023-2024 vai ser menor do que as estimativas oficiais. Então, vamos chamar o Miguel Daúde para saber mais e analisar esse cenário com a gente? Daúde, o preço internacional da soja está em um patamar muito baixo. E mesmo com as notícias de safras ainda com perdas menores do que as projetadas pelos produtores rurais, não estamos vendo esses preços subirem. Quais são os critérios dessas pesquisas, desses institutos que a gente mencionou, e por que os preços não estão caindo, Daúde? Me fala você. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Priscila, vamos então em primeiro lugar, entender essas divergências, né? As divergências, evidentemente, elas se devem a critérios de apuração de safra. Muitos deles, muitas dessas apurações, ela tem um delay, ela não consegue captar realmente aquilo que está acontecendo ali no campo, principalmente a pesquisa, apesar de existir 16 setores da Conab que fazem essa avaliação. Você tem aí uma pequena defasagem, você tem a do IBGE também. Agora, do USDA é uma pesquisa mais precisa, porque eles fazem a apuração das lavouras por satélite, né? Tem 32 satélites americanos que fazem essa apuração. E os produtores estão sentindo, evidentemente, na pele, perdas muito grandes, principalmente ali no Mato Grosso, onde há um certo desespero em decorrência da produtividade. Bom, Priscila, você então tem subjetividade nesses indicadores que apuram a previsão de safra. Isso acaba levando, né, os produtores, porque o que a gente imagina? A safra vai ser menor, o preço sobe. Não, eu acho que esse é um ponto. Existe outro ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, que é muito importante, que é a tendência dos investidores nesses ativos. Eles que também determinam o preço. Eu gostaria de mostrar o primeiro gráfico, né, dessas tendências. Esse é um gráfico que você não vê por aí, né? Nós temos aí a questão da soja. Vocês estão vendo no final do gráfico que o interesse por investimentos na soja caiu muito. Isso aqui não é preço, isso é ação dos investidores na commodity soja. E ela continua caindo, ela não reverteu. Quando ela reverte, você acaba tendo, então, uma recuperação dos preços, porque significa que os investidores estão achando que esse setor está bem propício. Isso tudo decorre, evidentemente, da alta dos juros. Se você tem um juros bem baixo, né, os investidores falam, bom, vamos investir em ativo real. Se a taxa de juros está alta, você fala, não, eu prefiro investir nesse ativo, eu prefiro investir em taxa de juros. Vamos mostrar o outro gráfico do milho, por favor? Nós vimos o da soja, está aí o do milho também. E, historicamente, Priscila, o milho ele está num preço de meio século, quase meio século, na média, lá atrás, né? Isso tudo mostra a falta de interesse. Quando você vê essa parte positiva mais alta, foi ali que teve a questão da guerra da Ucrânia, a pandemia, em que os países ficaram preocupados em fazer estoque, deixar alimentação para proteína animal. Então, Priscila, eu vou deixar bem claro, vou encerrar o meu comentário.
Hoje, meu amigo produtor, vai sair esse indicador. Nós aqui no Canal Rural acompanhamos, é um indicador, não é tão preciso, mas ele mostra a tendência. E nós daremos a você. Por enquanto, né, a tendência é de queda nesses ativos. Isso se vale para você planejar a sua compra, a sua venda e as suas estratégias. O próximo comentário a gente vai falar diante de um novo indicador e quais as estratégias que você pode usar dentro dessas expectativas que esse indicador mostra. Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada e bom carnaval para você, bom fim de semana. Obrigado para você também. Tem uma escola que vai falar do samba, né? Da agricultura, né? Sim, nós vamos repercutir isso. O João Nogueira foi lá na quadra, trouxe as informações. Pode aguardar, continua assistindo aqui o Mercado e Companhia, que nós vamos trazer essa reportagem sim. Abraço, Daúde. Muito legal. Um abraço.